dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Caroline Silva. Eu sou o Jefferson Antunes. Eu sou Artemis Oliveira. E hoje nós estamos recebendo a Ingrid Moreira. Ingrid, tudo bem contigo? Tudo bem comigo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem tá ouvindo. E eu tô muito feliz de estar participando do podcast. Então, Ingrid, se apresenta pra gente rapidinho, fala um pouquinho da tua carreira. Bom, eu sou formada em Ciências Biológicas licenciatura, né? Então, eu sou professora de Biologia e de Ciências. Formei na Universidade Federal de Ouro Preto, que fica no interior de Minas Gerais. É uma universidade muito bacana e Ouro Preto também é uma cidade muito boa. Quem vem para Minas pode visitar lá, vocês vão adorar. Quando eu estava na universidade, né, fazendo licenciatura, eu sempre achava que eu ia seguir para a área de bacharelado depois, tá? Eu ia fazer licenciatura, ia fazer bacharelado, ia enfiar dentro de um laboratório, ia resolver minha vida lá. Só que não foi bem assim. Na hora que eu entrei em contato com a educação, parece que deu um tico e teco aqui na minha cabeça, fiquei apaixonada, transtornada, e aí eu decidi que ia ser professora. E quando eu ingressei no mestrado, eu já ingressei no mestrado em educação e pesquisei formação inicial de professores, que eu também fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, e questões que eram muito importantes para mim, que são as questões étnico-raciais. E agora eu também estou no doutorado, né? Sou doutoranda da Faculdade de Educação da USP e também estou estudando mais questões étnico-raciais e vem coisas legais por aí, né? Então, assim, ainda não sei direito qual que vai ser o caminho do meu projeto, mas vou continuar com questões étnico-raciais, eugenia, epistemicídio e formação de professores. Então, assim, essa é a minha caminhada entre muitos trancos, muitos barrancos. Estou aqui resistindo como professora do ensino público brasileiro, acredito na educação pública. Não tá fácil nesses últimos dias, mas esse sofrimento que eu escolhi, né? Porque nada é fácil. Então, eu escolhi esse difícil para mim. Então, agora, vamos rodar a vinheta antes de entrar no assunto. Solta a vinheta aí, Francioli. Bom, o tema de hoje é sobre a dissertação da Ingrid, né? Ela falou sobre racismo ambiental como questão bioética para o ensino de ciências, construção de uma proposta colaborativa de formação inicial de professores. Foi um tema que ela desenvolveu durante o mestrado dela, como ela falou, né? E a gente vai tentar aqui dialogar um pouquinho. No caso, eu e a Artemis, a gente vai ser mais espectadora, né? Já que o Jefferson tem mais familiaridade do que nós duas, e ela é a dona do projeto. Então, eles vão debater um pouquinho com a gente sobre isso. Antes dos meninos e das meninas começarem a falar, eu quero só enfatizar uma coisa que eu achei muito interessante no início da dissertação da Ingrid. Ela escreveu assim, no resumo, foram as primeiras linhas. Em sala de aula, assuntos relacionados à raça e discriminação podem se apresentar como questões polêmicas. Para refletir sobre esses problemas, a inclusão das questões bioéticas nos programas de incentivo à docência, como o Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, pode auxiliar na construção de pontes entre as temáticas que envolvem as desigualdades, o racismo ambiental e apontar para diálogos que favoreçam a resolutividade. É um pouco complexo para quem está de fora, né, esse parágrafo, mas ele diz muita coisa. Então, eu queria entender um pouquinho como foi esse trabalho, como chegou lá, quais foram as perspectivas iniciais, é mais ou menos dentro desse parágrafo que eu acho que tem muita informação, né? Sim, esse parágrafo tem mesmo, mas uma coisa que eu queria começar a falar é sobre as primeiras palavras, né, que eu trago aí, que pode ser questões polêmicas, mas eu trouxe hoje, se eu escrevesse esse mesmo trecho, eu já não escreveria mais com a palavra polêmica, porque eu vejo que eu usei essa palavra para atenuar uma coisa que é muito séria, que é crime.
que racismo é crime, não é polêmico. Essas questões em salas de aula não são polêmicas. Elas são criminosas e elas acontecem, elas estão lá. E aí, falar disso no Brasil é muito difícil, e eu acho que talvez naquele momento eu tenha escolhido essa palavra, né, para ser meio eufemista na situação, mas que é uma questão, assim, muito séria. E aí, né, a sua pergunta, já respondendo ela, de como que isso tudo começou, foi assim, quando eu ainda estava na graduação, eu não tinha ainda muita ideia do que era ser uma pessoa negra no Brasil. Porque a gente é criado nesse país que tem o mito da democracia racial, não? Então você acha que tá tudo bem viver, e eu não fui criada numa família racializada, sabe? Que tinha essa consciência racial. Então, assim, por mais que meus pais sempre me apoiaram muito, sempre valorizaram que meu cabelo era lindo, que a minha pele era linda, que as minhas irmãs, a gente era todo mundo excelente, que a gente não precisava ligar para nada, nem para ninguém, isso nunca foi colocado dentro dessa questão que é o macro do Brasil racista. Então, assim, eu cheguei na universidade sem me reconhecer como uma mulher negra. E nesse caminhar universitário, eu fui aprendendo o que era ser quem eu era, para além das minhas particularidades, mas nessa questão social. E aí eu me lembro, e eu tive aula com um professor que depois veio a ser meu orientador no mestrado, e aí eu me lembro de uma aula, que foi onde que, assim, tudo começou, que ele falou assim, gente, vocês já repararam quantas pessoas negras tem aqui? E aí tinha só eu e mais uma amiga na sala. E aí ele falou assim, porque eu acho que vocês deviam olhar para os lugares onde vocês passarem, olha, para vocês verem quantos são. E aí, depois desse dia, a minha cabeça, assim, teve uma epifania. E às vezes ele hoje é meu amigo, e eu brinco com ele, assim, tipo, por que você me ensinou isso? Eu não consigo entrar em nenhum lugar mais, e só ir no lugar eu tenho que olhar, e dependendo eu tenho vontade de sair de lá ou levar mais pessoas para lá, porque é uma coisa que agora me movimenta. E aí, bem naquela época, eu estava, sei lá, no 7º período, eu fui em um simpósio, porque eu queria muito, né, ficar dentro do laboratório. Eu fui num simpósio de cardiologia, nada a ver. Hoje não sei nem por onde que tá passando, tripanossoma cruzi, coisas do tipo. E aí eu fui, e na hora que eu cheguei lá, eu cheguei atrasada, então, assim, eu não vi direito, era um simpósio internacional. E aí, quando eu saí na hora do café, que eu olhei para o lado, devia ter umas 80 pessoas, e tinham 3 pessoas negras naquele espaço. Eu e 2 mulheres que deviam ser pouco mais velhas que eu, e elas estavam servindo o evento. Naquele dia, eu vi que... E aí eu me perguntei por que eu tô aqui e não estou lá, e por que elas estão lá e não estão podendo viver o que eu tô vivendo aqui. Então, naquele dia, eu comecei a caminhar e a entender melhor as questões étnico-raciais. E aí, foi uma construção mesmo. Eu tinha 19 anos na época, sabe? Eu ainda era, assim, bem imatura, mas eu encontrei esse professor que foi caminhando comigo, que advoga, né? Mesmo sendo um homem branco, ele advoga pelas questões antirracistas. Inclusive, assim, eu poderia ter aprendido por outro caminho, mas foi ele que, de certa forma, me auxiliou nesse lugar, e isso é um tanto quanto irônico, mas foi assim que eu cheguei nesse espaço. E aí, quando eu passei no mestrado, ele falou assim comigo, oi, Ingrid, eu tenho pesquisado com alguns outros professores, e a gente descobriu assim, né? Viu sobre racismo ambiental. Você tem vontade de trabalhar? Porque eu queria trabalhar com espaço não formal, e que eu consegui colocar dentro da minha dissertação, dentro da minha pesquisa. E quando foi... E aí eu falei assim, vou pesquisar. E aí na hora que eu pesquisei, eu fiquei assim...
espantada do quanto a realidade do racismo ambiental estava presente na minha vivência, mas eu não sabia que tinha nome. Tipo, eu vejo isso na minha cidade, nos bairros do lado da minha casa, sabe? Nos bairros periféricos onde eu passo. Mas eu não sabia que tinha nome. E aí a gente só acha que é tipo, ah, não, é porque esse povo aqui que não cuida muito bem do bairro. Sabe? Eu não pensava que talvez a água que sempre falta nos mesmos bairros é por causa de um projeto. Não é porque aquelas pessoas não cuidam da caixa d'água delas. Entendeu? Então, assim, o bairro que nunca tem calçamento não é porque, sei lá, mas é porque se escolheu na prefeitura fazer um excelente calçamento e sempre pavimentar os calçamentos em bairro X e nunca pavimentar os calçamentos no bairro Y. Então, assim, e aí me pegou isso de uma maneira muito forte, porque isso conversavam com questões que eram minhas, que eu estava descobrindo enquanto uma mulher negra, o quanto que eu, estando naquele lugar, tinha a possibilidade de movimentar e levar mais coisas comigo, levar mais pessoas comigo, porque eu estava num lugar privilegiado, e eu sei que eu estou, porque eu sei que muitas pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, que são parecidas comigo, não estão nos lugares que eu estou. Então, assim, eu tinha meio que um dever. Então, assim, eu comecei essa pesquisa desse lugar de dever, desse descobrimento de quem eu sou, da minha história, da realidade da minha cidade, da realidade do meu bairro, da realidade do meu povo. E foi assim que eu comecei a pesquisar minimamente sobre isso. Tu traz, Ingrid, uma questão que é muito freiriana, né? Nós aprendemos com o mundo que está à nossa volta antes mesmo de aprender a palavra. O que é que Paulo Freire diz com isso, né? Nós aprendemos primeiramente com a nossa história e as pessoas que nos cercam nesse conjunto de relações e inter-relações, para depois aprendermos o que está na palavra. Quando tu diz, poxa, eu via isso, mas eu não sabia que tinha um nome. Né? Então, é uma questão muito freiriana, né? Muito dialética, e é bem interessante porque eu tenho mestrado em desenvolvimento regional sustentável e a gente tem um olhar bem voltado para o interior. Só que, diferente do pessoal das outras linhas de pesquisa, minha orientadora era do campo da educação e marxista. Né? Então, eu fui trabalhar com o Allier. Né, o Juan Martínez Allier, ele vai trabalhar basicamente o quê? Uma questão muito próxima, que é a justiça ambiental e a questão da negação do acesso aos bens e serviços que a natureza oferece para as pessoas. E eu vi aí, só pela tua fala, que a gente já tem uma ligação, uma conexão desses elementos. Né? E eu queria te perguntar assim, beleza, a gente já sabe o que te motivou, mas o que é que te fez continuar? Depois que tu começou, já sabia os temas, começou a estudar, o que é que tu observou? Uma coisa que eu observei é essa questão que você trouxe da injustiça ambiental, né? Ou justiça, não lembro. Justiça ambiental. Isso foi uma coisa que, quando eu comecei a pesquisar, me deixou muito incomodada, porque aqui no Brasil, realmente, a gente traz bem esse termo, né, da justiça ambiental, enquanto em outros países traz o termo do racismo ambiental. E isso parece que não pega aqui. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto que isso também é racismo. Então, assim, o fato da gente tratar essa questão como uma questão de ser justiça ambiental, como se fosse uma coisa assim, ampla, que qualquer pessoa pudesse sofrer de maneira igualitária, que a gente sabe que não é, que tem a ver com essa questão racializada, principalmente povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população tradicional. Então, isso tem a ver com raça, e isso não pega. Mas o que me fez continuar foi justamente esse lugar da educação, porque dentro do ensino de ciências e biologia tem educação ambiental, por exemplo. Eu fiz a disciplina de educação ambiental, mas quando eu fiz a disciplina de educação ambiental na graduação,
ninguém falou nem sobre justiça ambiental, nem sobre racismo ambiental. Então, assim, qual que é a formação de professores? Tipo, eu como professora formada, né, porque agora eu já estava no mestrado, na pós-graduação, por que eu não tinha tido contato com aquilo? Qual era esse referencial que não me permitiu entrar em contato com essa realidade? Então, assim, eu acho que essa necessidade de passar isso, aprender sobre isso, que me fez continuar. É muito interessante a tua colocação, porque ela recai mais uma vez sobre a proposta da graduação. Inclusive foi o Jefferson que falou, né, sobre as temáticas que nós deveríamos ver durante a nossa graduação, durante o nosso ensino médio, porque é uma proposta temática que deveríamos assistir desde o nosso ensino educacional básico, e que a gente não vê, e que vai ser empurrado com a barriga, e quando a gente chega no ensino superior, como professores em formação, muitas coisas me inquietam, e os meninos e as meninas também, que no nosso episódio, onde nós falamos de metodologias ativas, veja o grau de dificuldade da educação brasileira a nível superior. Ninguém fala de metodologias ativas. A gente vai sendo empurrado numa educação tradicional. E é um negócio que tá velho, viu, Carol? É um negócio que tá velhinho já. Isso que eu já ia falar. É porque, assim, já tá metodologia ativa já existe há muito tempo e só vem sendo requentado e reapresentado com outro nome. Então, assim, a gente tá muito atrasado. Não, demais. Então, assim, veja, é velho, mas entra numa sala de aula de ensino superior. Você não precisa ir muito longe, não, porque possa ser que as metodologias ativas elas aconteçam hoje no ensino fundamental e básico por osmose. O cara nem sabe o que está fazendo, mas ele está fazendo. Mas nós, como formandos e formados, nós não vemos. Eu me deparei estudando para concurso outro dia e tem coisa que eu nunca vi. LDB. Velho, LDB deveria estar na alma da gente desde a graduação. E eu nunca vi. E eu fiquei chateada. Sinceramente, eu fiquei extremamente chateada. Sabe? Por quê? Porque existem leis na LDB que nos faria... Calma. Existem artigos dentro da LDB que faria com que nós pensássemos e que nós pudéssemos lutar pelos nossos direitos e direitos dos outros, como o tema que você traz hoje sobre o racismo. Porque eu como professora... Hoje estou no doutorado. E nas minhas disciplinas, eu nunca vi uma disciplina tratar sobre racismo, sobre qualquer justiça, nada. É como se não existisse. Todo mundo é igual. Quando a gente sabe que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nós não estamos no mesmo barco, infelizmente. Cada um tem o seu, né? Se tá furado, se é bom, se é ruim. E, tipo, pra mim é muito impactante. Quando eu vi o tema da dissertação, eu achei assim, pô, fantástico, a gente precisa falar sobre isso, porque são temas que são pouquíssimo abordados. E quando a gente vem do PIBID, né, eu acho muito interessante porque o PIBID, ele traz muitos assuntos de relevância, mas fica para um grupo, não deixa ele ficar para um grupo seleto. E isso continua me incomodando. Sempre vai ser seleto, de uma forma ou de outra. Então, o que a gente tem que fazer, sabe? Quais são as inquietações? Acho que Gerson já respondeu um monte de coisa para mim outro dia, mas todas as vezes que a gente chega com um tema desse, ele sempre me inquieta. Ele sempre me deixa frustrada. Frustrada ao ponto de saber que eu fiz parte ou ainda faço parte desse sistema e como é que eu vou mudar isso, sabe? Eu preciso ter uma dissertação na mão para mudar isso? Eu acho que aí a gente chega em outro lugar, né? Que, assim, eu tenho uma dissertação na mão. A quem essa dissertação chega? Quem lê? Quem que vivencia? Quem se aproveita desse conhecimento que foi produzido? Então, assim, eu acho que são vários lugares que a gente chega, ou que, na verdade, a gente não chega nesse espaço da universidade. E aí, uma coisa que você falou que me deixou assim, me lembrou de uma disciplina que eu terminei de fazer agora no doutorado, que fala sobre cultura educacional, cultura docente. Foi uma disciplina assim, muito interessante. E aí, a partir do que você falou, eu pensei em duas coisas que eu aprendi nessa disciplina.
sobre o quanto que os professores, e aí por diversas coisas, a gente não é visto como uma profissão, sabe? Então, assim, fica difícil da gente se articular, fica difícil da gente se colocar, porque todo mundo é professor porque tem o dom, né? Professor por amor. Então, assim, aquela parte da técnica, aquela parte da ética, dos compromissos profissionais que todo mundo enxerga em todas as outras profissões, as pessoas têm dificuldade em enxergar na gente. E aí, e a gente teme essa cultura. Essa cultura, né? Ela faz parte da nossa formação. Então, assim, isso é uma coisa que acho que atrapalha um pouco. Mas se a gente pensar que... Você falou da LDB, se a gente pensar que 2023 fazem 20 anos que a lei de... Esqueci o nome dela. A lei 10.639 foi promulgada e que tinha, né? Que, assim, aqui no Brasil a gente tem um tal de que lei pega e lei que não pega. Então, assim, na letra da lei, a obrigatoriedade era que as escolas, inclusive o ensino superior, tivesse educação de cultura afro-brasileira, africana, em 2008 de cultura indígena, e isso não acontece. Então, assim, a gente tem quase 20 anos, a gente tem 18 anos de lei e nada mudou. Quantos anos vão precisar para isso acontecer? Fala, Artemis, que o negócio tá pesado. Tá pesado. E eu não sei se eu vou botar mais peso ainda. Só para que a Ingrid, ela saiba, né? Eu sou a mais nova aqui, né? Do grupo todo. E eu ainda tô no início do que vocês passaram, né? Estão passando, né? Tem a questão do doutorando, enfim. Mas eu tô na minha graduação ainda. Eu tô fazendo engenharia de Minas. E da mesma maneira que existe na Carol, né? Em todos nós, na verdade, em todos vocês, assim, esse incômodo existe em mim também. Me faz pensar que, além de vocês terem passado por essas situações e ainda estarem descobrindo como sair delas, eu fico pensando como é que eu e a minha geração, né, a gente vai lidar com isso. Porque é muita coisa, é muita informação que vocês nem sabiam, ou sabiam e agora estão se permitindo, estão conseguindo libertar. E, ao mesmo tempo, é tudo novo para vocês e para a gente. Então, eu falo assim, a gente, em relação à geração mesmo, que ainda está iniciando, a gente não sabe quase nada. E eu, como uma mulher preta, né, e toda essa questão que você falou, me identifico muito, mas é algo que eu fico pensando assim, porque eu consigo lembrar, por ser nova, né, eu lembro do meu fundamental. Essas coisas, elas não eram faladas, e, obviamente, elas não foram faladas no meu ensino médio. E eram faladas, mas, como você mesma comentou, sobre a questão de grupinhos mesmo, né? Eu estudei no Instituto Federal de Natal e tinha, sim, o pessoal, né, de ONGs, não, diz a palavra, grupos de Grêmio, essas coisas assim, e falavam, né, abordavam sobre esses assuntos, mas não era nada comparado à questão de um professor, ele chegar em sala de aula e ele falar sobre o assunto. E também tem a questão, né, de a parte de professor ainda tem muita questão de homens e não mulheres, e aí vem outro problema, outra situação, enfim. Da mesma maneira, o peso que eu referi no início é justamente esse, de que vocês, como professores, doutorando, mestrando, enfim, estão lidando com isso e, lamentavelmente, não serão todos que conseguirão ter contato, né, ter acesso, na verdade, com o seu projeto, né, com tudo com a riqueza que tem no seu material, e que a gente continua lutando por algo que a gente não tem, de certa forma, uma esperança de vitória, sabe? Às vezes eu fico triste, assim, porque eu não consigo olhar muito para uma esperança próxima. Eu vejo algo muito, 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 muito distante. Porque enquanto a gente está conversando sobre isso aqui, existem muitos outros, boa parte deles professores,
que nunca pensaram sobre isso ou ainda estão, como é que eu posso dizer? Estão acomodados. Eu acho que muitos professores ficaram acomodados e, lamentavelmente, nós, alunos, ficamos também, porque é uma questão de costume. Então, fica naquela linha ali o tempo todinho, até que surge uma pessoa, uma Ingrid ou uma Carol, uma coisa assim, que se incomoda, mas é uma luta tão grande para mostrar essas situações, para destruir e mostrar uma situação por trás do muro que é doloroso, assim, de pensar. Tipo, de imaginar como eu, 21 anos, penso nessa questão de ensino, mas na minha área, mas sendo uma coisa lá na frente e imaginando, tipo, será que eu consigo chegar lá com todas essas questões? Sabe? É algo, eu acho que esse episódio que a gente tá gravando, realmente eu vim para aprender, mas eu vou sair daqui com mais questionamentos do que eu já tenho durante as aulas que eu venho tendo na faculdade e vim tendo na minha vida anteriormente. Mas eu acho que é isso mesmo. Resposta nunca moveu o mundo. O que move são as perguntas. Então, é continuar se questionando para continuar se movimentando. Porque a vida é isso, movimento. Eu não sabia que você era da Engenharia de Minas. E eu não sei como que funciona o curso de Engenharia de Minas aí. Nem aqui no meu estado, né? Mas o meu estado é um estado minerador, visto o nome dele, né? E assim... junto com essa questão do racismo ambiental, né, o meu grupo também trabalha com a questão da mineração. O grupo que eu fiz parte, que eu ainda faço parte aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, trabalha muito a mineração. E em 2015, que aconteceu o crime da Samarco, foi em novembro de 2015. Então, assim, nesse lugar também, teve o crime, a gente teve a perda lamentável de, se eu não me engano, 19 vidas e a destruição de, assim, comunidades que ficaram debaixo da lama, aterradas. E o quanto que a Universidade Federal de Ouro Preto, né, ela se dividiu ali, porque a Escola de Minas, muito famosa, muito forte, muito tradicional, defendia as empresas com unhas e dentes, enquanto um outro lado da universidade tentava mostrar que, ok, a mineração, a gente entende que ela é necessária, mas ela não pode acontecer nesses moldes, não dá para ela acontecer dessa maneira. E aí eu lembro que, eu não lembro o nome do autor agora, mas eu até usei ele, referenciei, saiu logo depois uma coletânea de trabalhos que falava muito sobre essa questão, né, desse crime, e uma das coisas que tinha nos trabalhos era a porcentagem da população negra dessas cidades, e o quanto que as populações de Bento Rodrigues, de Esteira, Paracatu e outras que agora eu não me recordo o nome, tinha de pessoas negras, né? Pessoas não brancas. E assim, 5 anos depois, Bento Rodrigues não foi reconstruído, era para ser 3 anos, daqui a pouco a gente vai chegar a 6, e ainda não tem, e ainda não tem formado essa comunidade. As pessoas, elas sofrem muito preconceito na cidade de Mariana, muito preconceito mesmo, tipo assim, as pessoas culpam elas porque a Samarco não estava em operação, agora já voltou à operação, e como se fosse a pessoa que perdeu a casa, a pessoa que perdeu a história, a pessoa que perdeu ali a comunidade dela fosse culpada e a empresa fosse a vítima. Então, assim, essa realidade que a gente tem também é uma realidade que o racismo impera sobre a gente, porque às vezes a gente não consegue enxergar, né, porque a gente foi educado nessa estrutura racista, que as coisas, que tudo passa pelo racial, dá para racializar tudo, porque é enviesado o nosso olhar a partir desse momento. Então, assim, do mesmo jeito que a lei, né, que eu falei que vai completar 20 anos em 2023,
ela não tem que estar só na formação de professores. De acordo com o que foi feito, ela tinha que estar também na engenharia de Minas. Ela tinha que estar em todas as engenharias, ela tinha que estar na medicina, ela tinha que estar no direito, sabe? Ela tinha que estar atuando na formação de todos os profissionais, porque o nosso país é um país miscigenado e vai chegar lá na frente e vai ter um advogado, vai ter um médico que não vai tratar uma parcela enorme da população adequadamente, porque se acha como o lugar universal e que todo mundo que está fora daquilo que está errado. Então, assim, essa questão de raça, né, e a questão da Lei 10.639 e também da lei de 2008, que eu esqueci o nome dela agora, que fala sobre a questão indígena, ela precisa estar em voga em todos os cursos, porque esse é o Brasil que a gente tem e que a gente perde por não conhecer o nosso país. E a gente perde e só vai propagando racismo na medicina, racismo nas engenharias, racismo no direito, racismo também na questão ambiental, que está aí. E hoje, só para terminar minha fala, passando pelo Instagram, parece que veio, assim, de acordo com o que a gente ia falar, que eu vi uma postagem da Sônia Guajajara sobre a instalação, a prefeitura de uma cidade que eu não me lembro agora, fez a instalação de um lixão em uma terra indígena. Sabe? E aí isso vai ser só justiça ou injustiça ambiental? A gente vai tratar ainda nessa brando? A gente vai tratar ainda de maneira branda, igual eu fiz, começando meu texto falando que era só uma polêmica? Não é uma polêmica. É crime. Esse lixão na terra indígena não é um erro de percurso. É um crime. Um crime ambiental. É a questão, né? Ninguém vai construir um lixão, um aterro sanitário do nada, assim, eita, nasceu, eu botei aqui, brotou, foi sem querer, ó. É uma coisa que é uma política pública, exige planejamento, fiscalização, para você construir qualquer tipo de empreendimento desse quilate, ele vai exigir estudos de impacto ambiental. E nesse sentido, né, o que o Alia vai chamar de justiça ambiental, ele vai trazer muito para a questão dos Estados Unidos, porque lá tem muitas questões, Ingrid, como a que você está falando. A maioria dos aterros sanitários que são construídos nos Estados Unidos, por um acaso, são construídos em bairros da população negra, em bairros da população latina. E aí, se fala muito fora dos Estados Unidos, né, dessas condições de acesso aos bens e serviços que a natureza nos oferece, dentro do que ele vai chamar de conflitos ecológicos distributivos. Mas nos Estados Unidos, eles chamam a mesma coisa de justiça ambiental. E é justamente, né, essa questão de que, nos Estados Unidos, por exemplo, a população afro-americana, aliás, afro-estadunidense, para o liberal ficar mais chateado comigo agora, né, ela representa cerca de 14% da população. Se você pegar aí mais entre 7% e 9% de latinos e latinas, que é como eles chamam as pessoas que não são estadunidenses ou canadenses, né? E a maioria desses aterros sanitários são construídos em proximidade a esses bairros. O que, se a gente for tirar por um olhar liberal apenas, né, nossa, vai diminuir o valor dos imóveis dessas pessoas. Mas se a gente for buscar um olhar real, isso diminui a qualidade de vida, né, diminui o acesso aos serviços e políticas públicas. E aí a gente pode buscar isso dentro fora da justiça ambiental, dentro dos conflitos ecológicos distributivos. Foi o que eu trabalhei na minha dissertação. Né? A gente tem o caso que já aconteceu, né, das tribos Ogoni do Níger. O que aconteceu? Descobriram petróleo no Níger e cercaram, né, a Shell
cercou as áreas que eram onde esses povos buscavam o seu sustento, né, realizando uma coleta sustentada nos manguezais, tudo mais. Eles cercaram, tomaram de conta do espaço, as pessoas tiveram cerceada o seu acesso aos bens e serviços que a natureza oferece, e aí o que aconteceu? Elas começaram a pular a grade, invadir o lugar para pegar caranguejo, né? E aí o que acontece? Simplesmente o governo, né, associado à Shell, porque existem documentos que comprovam que a Shell fazia repasses para a ditadura do Níger, assassinaram o vilarejo todo. É um crime brutal. E são elementos muito parecidos. A gente pensa, não, mas são apenas aterros sanitários. Não, é apenas isso. E isso se avoluma. Né? A gente tem essa sociedade idealizada norte-americana, né? Aqui no Brasil, as pessoas idealizam muito, mas os mesmos conflitos que aconteciam no Níger acontecem nos Estados Unidos. No início do governo Trump, e aí, herança do governo Obama, a gente teve o caso dos oleodutos que estavam dentro de espaços pertencentes, né, aos povos originários estadunidenses, que foram rechaçados brutalmente, né, para garantir que esse óleo pudesse transcorrer dentro de seus espaços, negando os bens e serviços que a natureza oferecia a essas pessoas. Então, depois dessa explanação gigante que eu fiz, né, só para poder concordar com a Ingrid, de trazer elementos da realidade para você que está ouvindo, né, compreender que isso é muito mais do que o que você está pensando, né, a gente tem uma outra questão. Né? A gente está falando de raça, né? Mas aí uma pessoa que é diva rainha nunca esteve errada e nunca estará, Angela Davis, né? Quando ela vai falar da questão de mulher, raça e classe, que é um livro de 1981 e que mal aportou no Brasil, né? Angela Davis vai falar, a gente tem o recorte racial, mas a gente tem o recorte de classe e de gênero também. Se é difícil para uma pessoa negra, né, sobreviver, já que o Estado brasileiro obriga as pessoas negras a sobreviver, basta você olhar os indicadores de violência, criminalidade, né, e de apenação de brasileiros e brasileiras, esse recorte se torna muito mais complexo quando tratamos de mulheres. E ainda mais quando nós pensamos as pessoas que estão em classes de estratos sociais diferentes. Né? Então, tu pensasse alguma coisa dentro da tua dissertação, dentro desse viés raça, classe e gênero? A minha dissertação, ela não contempla essa questão de raça, classe e gênero na interseccionalidade, né? Que eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, assim, eu brinco aqui em casa que tem pessoas que nascem com um amontoado de preconceitos. Que, assim, você tá em um lugar, aí você recebe tal e tal preconceito. Aí você desce mais um pouquinho, tem mais um. Então, assim, tem gente que nasce com sobrepostos. E aí, na minha dissertação especificamente, não tem essa interseccionalidade. E aí eu trato de raça, um pouco de classe, mas não trato de gênero. E isso também é uma coisa que, naquele momento, eu não tinha aporte, como eu já tenho um pouco mais hoje. E, assim, isso é interessante porque, falando depois de tudo que a gente já falou, que a gente trouxe, parece assim, mas o que isso tem a ver com o ensino de ciências? O que isso tem a ver com escola? Isso não tem nada a ver, isso é questão ideológica, como se isso estivesse separado da vida. Mas a escola é a vida. A população que está dentro da escola faz parte da sociedade, alimenta e é alimentado por essa sociedade, oprime e é oprimido por essa sociedade, todo mundo que está ali. Então, assim,
apesar de eu não ter tratado sobre isso, é uma coisa que precisa ser trabalhado, e eu acho que nos últimos, 3, 4 anos, tem tido um maior apelo, principalmente por uma questão de se trabalhar com epistemologias do Sul, com uma questão de trazer outras visões do que não só uma visão eurocêntrica. Então, assim, isso tem sido importante. Mas, voltando à minha dissertação, uma coisa que foi muito importante que a gente trabalhou lá foi com a questão local, porque na cidade de Ouro Preto tem muitas minas. Então, assim, a cidade foi uma cidade bem escravocrata, que tem monumentos belíssimos que as pessoas vêm visitar, que foram construídos sob sangue e suor de uma população que é invisibilizada nessa cidade, que não tem vez. Os donos das grandes casas, os donos das mansões que são lembrados. Quem construiu essas mansões não são. E, assim, é uma cidade mineradora, né, que foi mineradora de ouro. Então, assim, a cidade é um queijo suíço de baixo, que tem muitas minas. E aí, como eu queria trabalhar com espaço não formal, a gente usou a questão do racismo ambiental e uma mina de lavra de ouro do século XVIII, XVII, que tem na cidade. E lá tem várias minas para se conhecer, mas essa em específico é uma mina que trata da população africana, né, que veio para cá e quanto que ela foi importante para a construção da mina. Porque hoje a gente já tem historiadores que trouxeram informações de que tinha mineração de ouro na África desde o século VIII, século IX, sabe? Que a metalurgia, que nos cursos de engenharia metalúrgica e engenharia de minas, eles falam que nasceu na Grécia, não nasceu na Grécia. Então, assim, e aí essa mina traz essa realidade de que quem foi trazido para minerar aqui no Brasil foram pessoas advindas da Costa do Ouro, que já mineravam, que sabiam como fazer, porque os portugueses não sabiam. É ingenuidade nossa achar que Portugal tinha o conhecimento técnico. Não tinha. Quem tinha o conhecimento técnico eram os africanos. E aí essa mina, que foi que eu levei os alunos do PIBID, né, para fazer a visitação, ela começa falando muito sobre esses africanos que vieram para minerar porque tinham conhecimento técnico. Então, o conhecimento social que a gente tem de que os escravos, né, as pessoas escravizadas, eram simplesmente para trabalho braçal, essa mina apresenta que teve trabalho braçal, mas teve trabalho intelectual. Porque se ela está em pé até hoje, é porque engenharia foi usada aqui. E aí trouxe também nessa visitação uma questão das mulheres e a importância das mulheres para todo o funcionamento da mina, dos trabalhadores, e o quanto que elas eram importantes para manter esses trabalhadores vivos, o quanto que elas davam um jeito de fazer com que esses trabalhadores comessem melhor. Então, assim, essa é a importância desses espaços, tanto dos escravizados que vieram porque tinham conhecimento técnico, e se a gente for em Ouro Preto, quem tiver a oportunidade, várias coisas que estão construídas há séculos, as minas, todo mundo pode ir lá, entra sei lá quantos metros para debaixo da terra, e tem bairros e bairros construídos por cima, e aquilo ali não desmorona, o que é interessante, e as minas também estão lá, intactas, prontas para visitação. Então, assim, é um conhecimento técnico que a gente não tem. E isso foi importante para eu trazer no PIBID, que eu também fui pibidiana, né? Então, assim, eu tenho um carinho por esse programa. E aí foi interessante porque uma coisa que para mim foi muito, muito primoroso
foi, depois da visita à mina, a gente apresentou todo o conceito de racismo ambiental, discutiu sobre isso, e a gente foi até a mina, viu como que o bairro se construiu, como tudo aconteceu, mas uma coisa que me marcou muito e que, assim, eu tiro de todas as fragilidades que o meu trabalho tem, todas as coisas que eu não consegui alcançar, mas uma coisa que foi muito importante para mim naquele momento foi perceber que os participantes aprenderam, né? E assim, aqui eu não vou entrar na questão de ensino e aprendizagem, mas assim, naquele momento, eles reconheceram, talvez seja a melhor palavra, eles reconheceram que os africanos escravizados, eles também tinham intelecto, tinham conhecimento técnico, e eles ficaram surpresos, porque isso é uma coisa que o racismo tira da gente, a capacidade de pensar, a capacidade de ser colocado como ser humano, pensante, né, como tendo intelecto. Então, assim, isso foi um ponto muito positivo que é importante estar dentro do ensino de ciências, porque na hora que a gente pensa em qualquer cientista, ninguém vai pensar numa menina negra de cabelo crespo, a gente pensa num homem branco, vestido de jaleco, em um laboratório com lupinha. Então, assim, trazer essa questão da bioética, trazer essa questão da raça, entender que existem outras maneiras e outras formas de olhar para o conhecimento e para o feitio da ciência, e entender que a ciência é uma construção humana que, assim como todas as coisas, está a serviço da sociedade, está a serviço da economia, está a serviço dos preconceitos que regulam, trazer esse novo olhar, esse eixo, né, ético mesmo da ciência é muito importante. E aí agora, depois que eu falei isso tudo, eu nem sei se eu contemplei a resposta do que me foi perguntado de início. Porque você trouxe mais questões importantes, principalmente essa questão do epistemicídio, que eu acho que quem não entendeu o que significa epistemicídio, você deu um exemplo cabal, né? Esse apagamento da construção do conhecimento dos povos que vieram de África, né? Da Costa do Ouro, que é a atual Gana, né? Gana da bandeira do elefantinho, que é mó bonitinha, inclusive. Estava olhando aqui, tem um elefantinho no pôr do sol, né? Aí o que acontece? A gente tem também negado, né, esse epistemicídio dos povos originários brasileiros. Nós temos isso na história do Ocidente. Eu não vou falar pela história do Oriente, porque não me cabe, eu não conheço o suficiente, mas dentro da história do Ocidente, no meu lugar de historiador, né, a gente vê isso claramente, né? A Igreja Católica dizendo o quê? São bestas sem alma. Os portugueses dizendo o quê? São bestas sem cultura. Tudo isso para quê? Para viabilizar moralmente a prática nefasta da escravidão, né? E isso perdura no imaginário, perdura na cultura branca, eurocêntrica, que idolatra os Estados Unidos e que está no Palácio do Planalto hoje. Isso que você traz é tão interessante, porque, assim, até nesse lugar, né, que você trouxe a Angela Davis, até nesse lugar a gente também olha lá, como se a gente não tivesse Lélia Gonzalez aqui, como se a gente não tivesse Abdias do Nascimento, como se a gente não tivesse Ruth de Souza, como se a gente não tivesse Luiz Gama, como se a gente não tivesse muita gente boa que a gente tem, mas não tem, porque não faz parte das nossas conversas, não faz parte da nossa vivência. Mas aí tem outro problema também, né? Que é uma cultura que foi incutida e que a gente vai levar um tempo grande para que isso seja desmistificado, para que essas barreiras, essas fronteiras sejam derrubadas, né? E depende muito, não só de nós, mas do coletivo. E como vocês dois falaram aí, é muita coisa enraizada, a gente foi muito colonizado. Continua sendo, que para mim é o pior. Continua sendo, e isso maltrata, isso machuca.
ver tantas mentes pensando a mesma coisa. Quando vocês estavam falando aí na questão da ciência, da cultura, né? Que o preto tinha sua... Preto não, tinha não, tem. O preto tem sua cultura, tem a sua ciência, porque quando eles foram escravizados, eles não foram escravizados, vou pegar esse sem vida aqui e jogar ali só para trabalhar feito um bicho, porque era essa a realidade, né? Então, quando a gente leva isso para dentro do conhecimento, quando a lei diz, olha, você tem que falar sobre a história e a religiosidade da matriz africana. Por quê? Porque eles têm uma cultura, eles têm uma forma de pensar, eles têm um conhecimento que é negligenciado dentro das instituições de ensino. Você não vê um professor de religião, são pouquíssimos, eu acredito, não vou generalizar jamais, até porque não posso, né? Que ele vá falar da religiosidade da matriz africana de bom grado, em estudar, em entender, em desmistificar a religião africana sem ter aquele olhar, eu diria que catolicista, ou progressista, ou sei lá qual nome se dá para isso, o protestantismo, enfim, não sei. Por que falar de todas as religiões boas, entre aspas, voltadas a ser cristãs, e a não cristã sempre vai ter aquele, sabe, aquele quê, aquele... E se ela for de matriz africana, ela sempre vai ser taxada de uma forma desinteressante. Eu digo isso porque minha família, nós sempre fomos de doutrina espírita, né? Então, minha mãe já participou de candomblé, essa coisa toda, a gente tem conhecimento, a gente tem estudo, hoje nós somos espiritualistas. Dentro do próprio segmento existe um estudo, e dentro da própria religião existe o preconceito. As pessoas que estão lá dentro, elas se punem por estar ali dentro. Só que qual o problema? Sabe? E você passa a ver isso, porque isso não vem na tua sala de aula. Hoje em dia que existe, né, como você foi falado, vai fazer 20 anos. No meu ensino fundamental, quem dizia que não era de uma religião católica, porque a gente era religião que tinha, não era só religião da disciplina, né? No ensino fundamental, onde ele só ensinava a doutrina cristã católica. Não falava nem dos protestantes, né? Era só o catolicismo. Então, de qualquer forma, existe uma doutrinação, não sei se eu posso nem falar isso aqui, né? De você tem que seguir uma coisa. Não, somos livres. O Estado, acho que é laico ainda. Não sei se já mudou nesse meio tempo, né? Mas segundo o presidente, tudo. É laico-cristão. Então, assim, a gente ri, mas dá vontade de chorar. Porque, gente, a gente é negligenciado desde o nosso ensino fundamental. A gente não tem a opção de escolher, sabe? Não, e você zombar. Então, esse papel da ciência é ensinar a ciência, e a ciência vai ensinar a história de um povo, ou de vários povos, que somos vários, né? E não de um só, de um segmento. Então, isso é muito grave. Por isso que eu digo, é um tema onde precisa ser trabalhado, é um tema onde precisa ser muito mais debatido, muito mais discutido. Existem palavras hoje em dia que ainda são usadas, que eu, Carol, porque de Jamila Ribeiro também, né? Ela fala que todos nós somos racistas em desconstrução. Por quê? Ninguém é totalmente desconstruído. Porque isso vem de berço, gente. Isso vem dos nossos antepassados, sabe? Então, as pessoas precisam alertar. Criado mudo. Tu já procurou o que era um criado mudo? Eu não falo mais. Quarto de empregada. Ou quando o empregado ficava do lado, né? Da cabeceira da patroa, da sinhazinha, com um copo d'água na mão a noite inteira. Mudo. Bicho, bota mesinha de cabeceira, bota qualquer coisa, mas tira o nome. Grandes lojas usam esse nome. Por quê? É falta de ciência, porque as pessoas não estudam sobre para poder dizer, olha, não pode. Isso é um tipo de... Não, é mimimi. E isso meio que vai cansando a gente ter que estar mostrando óbvio o tempo todo. Por quê? Porque dentro da própria educação. Por isso que a formação tem que ser do professor. Porque ele está na base de tudo. Né? Então, é muito chocante, assim, quando a gente vai ligando os pontos. Vamos sair correndo e gritando, porque... Carol, eu gostei muito do que você falou, né? Você trouxe a questão da religião. E aí eu fiquei aqui pensando o quanto que isso se conecta com o racismo ambiental e o quanto que isso não serve... Serve a quem, no Ocidente, promover as religiões indígenas e afro-brasileiras, uma vez que a conexão desses povos com a natureza é completamente diferente da nossa conexão com a natureza, da conexão cristã
com a natureza, que está a serviço do homem, que o homem foi feito para dominar, que o homem foi posto ali para mandar e a terra servir a ele. Então, assim, essa questão não cabe, não serve a esse mundo ocidental, porque para as religiões de matriz africana e para as religiões indígenas, existe uma sinergia entre a terra, entre tudo que existe e a pessoa. Não tem um menor, sabe? Então, assim, e isso, eu tenho pouco conhecimento, mas do que eu já li, do que eu já pesquisei, a relação é completamente diferente com a natureza. Então, assim, esse lugar que a gente coloca também não nos serve enquanto população ocidental, porque a gente precisa destruir a terra. A gente precisa explorar a terra. A gente precisa tirar tudo, porque a terra nos serve. Os animais nos servem. É para isso que eles estão ali, para servir. Então, assim, é muito fácil, no Brasil mesmo, e no Brasil de hoje, a gente ampliar cada vez mais a fronteira do agronegócio e tirar as terras dos povos originários. Por quê? Porque a terra me serve. Se você está cuidando da terra, aí você já está fazendo errado. Então, assim, é esse lugar de a minha cultura é válida, a minha religião é válida, o meu Deus é válido e o Deus do outro não é válido. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou cristã e eu fui criada numa igreja protestante tradicional, que é racista, deliberadamente racista, que não se importa em não ser, que vira e mexe, está envolvida em escândalos e que semana passada nada, sexta-feira, fez numa criança um blackface em 2021. Uma escola da instituição. Então, assim, eu não estou falando de um lugar que eu não estou vivendo. Eu estou falando de um lugar de onde eu parto. E, assim, eu podia ir embora? Podia. Mas se eu for, quem vai ser a resistência aqui? Porque se todo mundo ficar igual no mesmo lugar, qual que vai ser a diferença disso? Eu vou incomodar quem? Porque se eu ficar sempre com quem pensa igual a mim, eu não incomodo ninguém. Mas eu preciso, porque é o incômodo, é o questionamento que movimenta. Entendeu? É esse lugar de alguém virar e falar assim: ah, mas isso não é importante tratar na igreja. Ah, mas isso não é importante tratar na escola. Ah, isso não é importante tratar, isso é tudo mimimi. É mimimi para você. Mas pra gente aqui não é. Entendeu? Então, assim, é esse espaço que esse podcast cria, o espaço que a minha dissertação cria também, apesar de não ter, assim, um grande alcance, mas tá para sair um capítulo de livro sobre racismo ambiental que a gente escreveu, que é um livro para o ensino médio. Então, assim, de divulgação científica, que tem a possibilidade de chegar para mais pessoas, de mais pessoas entrar em contato com esse conceito, que é um conceito importante e necessário, mas que também não está nas escolas, não está na universidade, não está em nenhum lugar. Então, Ingrid, acho que é para dar o fechamento para o dia de hoje, porque o tema a gente conversou e foi tão rápido, acho que passou tão rápido que eu mal senti a hora passar, já temos 1 hora de podcast. Como é isso dentro da ciência, esse fechamento dentro do ambiente escolar, dentro dessa tua proposta? Como é que tu se dá, né? Qual foi, ou qual era, ou qual será essa perspectiva, essa pesquisa, a fundamentação toda, assim? Um apanhado geral de que tu queira explicar só para a gente fazer esse fechamento do dia de hoje, depois de tanta história, porque foi mais história do que a dissertação. Acho que a gente precisava contextualizar para as pessoas entenderem, né? E a partir da contextualização, gente, a dissertação é pública, tá? Tá no repositório da universidade, vocês podem ir lá acessar. Que vai Vou ser colocar o legal. link aqui na descrição. E aí, ótimo! Aqui é tudo fácil. Mas só para a gente fechar para essa questão do ensino de ciências, né? E o quanto que isso é importante, é porque, assim, eu acho que
já passou da hora da gente sair do ensino de ciências como um ensino que é conceito. Ensina o conceito disso, ensina o conceito daquilo, como se aquilo não tivesse conectado com a realidade, como se o aluno precisasse acessar caixinhas que não fazem sentido na vida dele. E a gente precisa ampliar essa ideia de que a gente está formando crianças e adolescentes para serem, sei lá, cidadãos do futuro. Mas será que só isso basta? Porque se bastasse, bastaria hoje. A gente teria um Brasil diferente hoje. Acho que a gente precisa ampliar o ensino de ciências para entender que a nossa formação é importante para transformar ou para trazer uma lucidez, assim, né? Não sei se eu posso falar isso, não sei se eu posso ter a pretensão de falar isso, mas dá oportunidade das pessoas se sentirem sujeitos democráticos de direito. Entender que esse país é delas, entender que essa história é delas, entender que essa ciência também é feita por elas e, principalmente, reconstruir, né? E agora falando do lado dos professores de ciências, dos formadores de professores, reconstruir a lente que a gente olha o ensino de ciências. Porque, assim, a gente precisa abrir isso, entender que ciência também é ensinar um eixo ético-político. Por isso que eu trouxe a bioética no meu trabalho, porque também faz parte da questão científica. E entender que é mais do que conceitos biológicos. Entender que a gente pode ir além. A gente pode fazer, a partir da nossa aula de ciências, seja ela de química, física ou biologia, fazer com que o nosso aluno se posicione democraticamente quando ele vê uma notícia de que um aterro sanitário foi colocado numa reserva indígena. Que ele questione isso. Por quê? Quais são os desdobramentos e consequências biológicas? Quais são os desdobramentos e consequências sociais daquilo? Isso faz parte do ensino de ciências. Então, assim, a gente ter a possibilidade de incorporar novos aportes da história da ciência. E não só ver o ensino de ciências com esse olhar europeu colonizador, mas aprender também a decolonializar, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, se ela existe, o nosso próprio olhar, o próprio ensino de ciências. Porque isso vai ter que partir da gente. Porque a BNCC não dá espaço para isso. A formação de professores também não são todos os lugares e todas as universidades que têm isso. Então, assim, se você tem esse interesse, se você se importa, né, com esse legado científico que pode ficar aí para além do olhar europeu, para além de uma história que a gente está refém, de uma ciência única, de uma história única, de uma vivência única, que você se importe, talvez, em demorar mais tempo para aprender e pesquisar por si. Porque o projeto que a gente tem hoje não contempla as diferenças, não contempla outros olhares. E que, como o Jefferson trouxe Paulo Freire lá no início, que a gente se aproprie, inclusive, desse pensador que é nosso, que é brasileiro e que tem muito a contribuir com a nossa localidade, que ao invés da gente ficar pegando e tentando aproveitar teorias europeias, norte-americanas, que a gente aproveite das teorias que foram feitas aqui, no nosso chão, com a nossa história, com o nosso olhar, com a nossa vivência, que elas têm muito a nos ensinar sobre como não ficar refém dessa ciência que é única. Então, acho que, para fechar, eu deixaria isso. Se importe em ler Paulo Freire, gente, porque ele é importante. Por favor. Então, a conversa está muito boa, né? O Querosene da gente está acabando para hoje, mas a conversa não acabou, tá? Essa conversa tem que continuar, temos que explanar cada vez mais. Jefferson? Bem, antes da gente encerrar, eu queria dar uma dicasinha de um livro que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. A gente falou um pouquinho de descolonizar a mente, né? O Fanon, que é da Martinica, ele foi um grande intelectual,
né? Ele era psiquiatra, e na década de 1950, né, o cara discutia justamente a questão da luta anticolonial, né, lutando ali contra o colonialismo francês, né, e ele traz, dentro desse livro, uma série de indagações do seu tempo que nós podemos ver como elas ainda colonizam a nossa mente. Então, vou deixar uma dicasinha aí, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que é um autor fantástico, foi um militante político exemplar, e com certeza esse livro dele pode agregar bastante aí dentro da questão da luta anticolonial, da questão da luta contra o racismo, certo? O Fanon, é claro, não fala sobre meio ambiente, mas dentro dessas questões que nós tratamos aqui hoje, eu acho que é algo que pode ajudar você, ouvinte, que quer saber um pouco mais sobre esse assunto. É claro, de alguém que viveu na pele, que lutou politicamente contra isso e intelectualmente contra isso. Perfeito. Artemis? Gente, mais uma vez, eu me sinto honrada de poder ter tido essa conversa. Realmente eu vim mais para ouvir do que falar alguma coisa. Então, desde já, eu agradeço de verdade a Ingrid por nos enriquecer e nos incomodar mais do que a gente já é incomodado com algumas questões, mas abrir os nossos olhos e ouvidos para outras questões que precisam realmente. E a você que está nos ouvindo, assim como eu, que vocês não esqueçam que conhecimento nunca é demais e que os resultados do que a gente aprende nos move e nos inquieta a querer mais e melhor, mas não só para si, e sim para todos, independente de raça, independente de gênero, enfim, isso não importa. O que importa é a questão de crescermos sem essa questão do egoísmo em si, ou então ou de hierarquia, enfim, não importa. O que importa é a gente crescer e entender que conhecimento nunca é demais e que precisamos estar atentos e disponíveis a uma conversa como essa que tivemos hoje, e que eu espero que realmente ela não se encerre somente aqui, entre nós quatro e o restante do nosso grupo, né, do podcast, e nem somente com você que está nos ouvindo, mas que você chegue em um professor, que você converse com o professor para que ele possa, se ele não quiser ouvir o nosso podcast, mas que através de você seja um porta-voz para isso, e que o professor ele venha se inquietar, assim como a gente é inquieto com essa situação, e assim como a Ingrid, que toda a história, né, ela conversou aqui com a gente, se inquietou e não parou e não tem pretensão, acredito eu, de parar. Porque ela sabe muito bem a importância disso, assim como a gente, mas ela sabe a importância e a necessidade que isso tem para a vida de todos nós, independente de qual lugar estejamos aqui no Brasil ou no mundo. Então, mais uma vez, Ingrid, meu mais profundo obrigado. É uma coisa que eu não me arrependo, foi de ter participado desse episódio hoje, porque eu realmente vim para aprender e eu saio com muitos ensinamentos e muitas inquietações para o meu futuro, seja ele profissional ou pessoal. Enfim, é isso. Ingrid, nosso candeeiro sempre vai estar aceso para quando você quiser vir, sentar nesse banquinho e conversar conosco. Foi enriquecedor, foi um bate-papo revolucionário e inquietante, que era o foco do bate-papo de hoje. Né? Espero que quem ouvir, né, até o fim, que foi guerreiro e chegar até aqui, possa se inquietar, assim como nós o fizemos durante toda a gravação. Para mim, mais uma vez, foi super gratificante estar contigo aqui. E quando quiser, estamos de portas e corações abertos para lhe ouvir. Muito obrigada, tá certo? Eu que agradeço e eu vou voltar, viu? Porque Por não me favor. convida não, que eu volto. Gente, fiquei muito feliz de ter participado, viu? Muito obrigada por essa oportunidade de contar mais sobre esse trabalho que às vezes fica tão preso dentro da universidade. Isso para mim é muito importante. De devolver o que o dinheiro dos contribuintes pagaram para eu me formar. Muito obrigada.
Com certeza. É o lema de todos nós aqui, é devolver para a sociedade de alguma forma, né? Então, pessoal, foi maravilhoso o nosso bate-papo, inquietante demais. Tem continuação? Sim, com certeza, claro, sempre. Até a próxima. Não esquece da gente, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.